Bom dia, pessoal. Antes da gente começar, queria falar que eu coloquei aquela lista, aquela tabela de linha elástica, que eu vou abrir aqui rapidinho, que a gente vai começar a utilizar aí para nossa aula. Ó. Tá lá no Moodle, tá bom? Só para vocês baixarem. Então, recomendo aí que vocês baixem já agora. É esse arquivinho aqui, tá? Então, tá junto com os arquivos aí da última semana, tá bom? Que a partir de hoje a gente vai começar a usar esses... A gente até vai fazer algumas deduções igual a gente fez antes, mas a gente vai utilizar mais essas linhas elásticas, né? Essas equações que descrevem o deslocamento para alguns probleminhas aí mais simples, tá bom? Então hoje a gente vai começar a usar para ver como é que a gente resolve alguns outros problemas que não tem essa cara, né, bem básica, que são esses problemas que estão na tabela, por exemplo. Vocês vão ver que na tabela vocês vão ter sempre só uma viga biapoiada, engastada, com um carregamento, só um, né, em alguma posição bem específica. Então, a gente vai ter que utilizar esses conceitos, né, o que a gente aprendeu, para resolver uns probleminhas diferentes. Por exemplo, o primeiro que a gente vai fazer, repara que tem esse monte aí de viga aqui, mas o que eu quero que vocês olhem é esse exemplo aqui embaixo, tá bom? E vamos supor que, por exemplo, aqui, eu quero descobrir qual que é o máximo deslocamento aí que eu vou ter para essa barrinha. Bom, sabendo aí que ela é uma viga engastada, com essa força concentrada aqui no ponto B, bom, ela vai empurrar aqui para baixo, né? Que vai ter alguma flexão. E essa parte aqui também vai se deslocar, né? A princípio. Então, provavelmente aqui o ponto C vai ser o ponto que vai ter o maior deslocamento, vendo aí o meu problema. Acontece que, se eu olhar, né? Se eu for falar assim, vou deduzir a equação para esse problema. Lembra que a gente descobriu, né, as nossas linhas elásticas em função aqui, a gente usava essa minha equaçãozinha do momento curvatura, integrava duas vezes, jogava as condições de contorno e chegava na equação. Acontece que, né, eu jogava ali o momento, e no caso a equação que descrevia o momento no trecho, e chegava no resultado para aquele trecho, né, a equação para aquele trecho. Acontece que aqui, vocês concordam que, se eu for fazer o diagrama de momentos desse probleminha, e é o que eu vou fazer aqui, vocês concordam que ele vai ficar mais ou menos assim. Nesse trecho aqui entre o ponto B e o ponto C, eu tenho um momento igual a zero. E do ponto B para o ponto A, eu botei aqui um diagrama de momento linear. Passei aqui um pouquinho. Um diagrama de momento aqui linear negativo, certo? E aqui com deslocamento, com um momento igual aí P vezes L. Tá bom? Aí, deixa eu só arrumar aqui. E aí qual que é o problema, né? Se eu venho aqui na nossa equação momento curvatura, e na verdade o problema que eu quero representar, ele tem duas equações bem distintas, né? Eu não consigo descrever o comportamento da viga toda com uma equação só. Então eu não consigo encontrar uma equação só que descreva todo esse problema, né? Porque a gente tem aqui uma mudança aí brusca desse comportamento, né? Não seria uma equação contínua, né, para representar todo esse trecho. Mas o que dá para a gente fazer é utilizar algumas que a gente conhece para entender
né, o comportamento e chegar naquele deslocamento que a gente está buscando. Uma coisa que eu quero mostrar aqui para vocês. Bom, a gente viu, né, que se tem aquele carregamento linear, foi até um dos problemas que a gente fez, né, na aula passada, que seria uma viga engastada com uma força concentrada na ponta. Eu acho que foi o primeiro exemplo aí que a gente fez. A gente chegou no nosso deslocamento, né, na equação do deslocamento. Então, teoricamente, isso a gente sabe. Agora, nesse trecho onde a gente não tem o carregamento, que seria esse trecho BC, onde o momento é zero, a gente sabe que, né, isso não vai ter um deslocamento, né? Ele não vai ter uma flexão, porque ele não tem nenhum carregamento. Então, vocês concordam que mais ou menos a cara, né, desse meu probleminha deformado seria assim, ó. Ele está engastado, certo? Na extremidade. Tem a minha força né, até o ponto ali onde está aplicado a força P, né, que seria basicamente a equaçãozinha aí que a gente já sabe. E depois desse trecho eu não tenho carregamento nenhum. Então o que vai acontecer com isso? Bom, ele vai se manter reto, certo? Se eu não estou aplicando nenhuma força ali, ele inclinou, né? Ele foi aí tendo esse comportamento de flexão, ficando curvado até o ponto de aplicação da força, que é onde eu tenho o momento. A partir daí eu não estou aplicando nada ali na frente. Então o que ele vai fazer? A partir daquela rotação que tem ali na pontinha, ele vai seguir, né, com essa inclinação, vai se manter reta, né, e vai seguir com essa inclinação. E a gente consegue provar isso, né? É meio óbvio, entre aspas, né, que ele vai se manter reto porque não tem nenhum carregamento. Mas vocês concordam que se eu vier aqui para a minha equação momento-curvatura, naquele trecho onde o meu momento é zero, substituir aqui por zero, e derivar aí integrar duas vezes, então vai ficar assim, ó, V' igual a C1, tá? Esqueci ali aquele aí. E o V, ele vai ficar C1x mais C2. Então, lembrem que a equação do V é o que vai descrever a posição, né, o formato deformado da minha barrinha. Isso aqui é uma equação da reta. Então, a gente vê que, né, se o momento é zero, a minha barrinha ela vai continuar, né, reta. Então, aqui seria a equação de uma reta. Beleza? Então, só para a gente entender aí mais ou menos o que está acontecendo. Então, se eu estou interessado, ó, em calcular esse deslocamento, por exemplo, deslocamento do ponto C, então seria aqui, ó. E aqui eu vou começar a usar F, tá? Porque F é a flecha, que é a nomenclatura que a gente dá para esses deslocamentos máximos, tá bom? Então, por isso que a gente vê aí bastante nesse exercício de deslocamento F. Então, eu conseguiria calcular esse deslocamento fazendo aí a soma de outros dois, que talvez eu consiga achar mais fácil. O primeiro seria esse deslocamento aqui, ó, que eu vou chamar de F1. Então, lembrando que aqui é onde está aplicada a minha força P. Que, se eu desconsiderar, né, o que tem depois aí da força P, então se eu desconsiderar isso daqui, ó, vocês concordam que esse probleminha aqui, eu conheço ele, já resolvi. Ou se eu não resolvi, eu posso olhar lá na tabela que ele existe. E depois eu posso somar com esse meu deslocamento F2, que eu ainda não sei direito como fazer, mas eu sei que a minha barrinha ela vai continuar reta ali a partir dessa deformação, a partir da inclinação ali da extremidade. Então vamos ver como é que a gente faz. Vamos fazer por partes. Então vou colocar aqui, ó, FC
vai ser igual ao F1 mais o F2. Então vamos por partes aqui. Deixa eu voltar com a nossa tabelinha. Então aqui vocês estão vendo ela, né? Aí, se vocês observarem, a gente tem aqui, ó, esse caso 4. Espera aí que eu consigo copiar aqui. Eu tenho esse caso 4 aqui. Está aqui da tabela. Tá bom? Que é basicamente aí o que a gente vai usar. E assim, a única coisa que vocês vão ter que talvez tomar cuidado aqui é a questão da orientação. Né? Eles vão dar assim, não vai ter o problema espelhado. Mas a gente pode entender que, por exemplo, o caso que é dado aqui na tabela é esse daqui, né? Ó. PL. Mas o que a gente vai precisar, na verdade, é o contrário. Né? Que seria esse daqui. Com a força aqui do lado direito. Mas assim, né? Numericamente, se a gente for pensar no valor do deslocamento, ele vai ser a mesma coisa. A única coisa que você tem que tomar cuidado é que esta equação aqui, ela está sendo feita aí em função do problema que está sendo dado. Né? Então tem que tomar cuidado aí com a origem, beleza? Então, para não confundir as coisas. Então, você resolve para o problema que é dado na tabela, então que seria esse daqui. Então, se eu quiser, ó, esse deslocamento, que é aquele meu F1, tá bom? Ele vai ser o V de alfa. Vamos lembrar o que é o alfa. Repara que a equaçãozinha aqui está dada em função de alfa, que vai ser x sobre L, tá bom? É que ele transforma aí de uma forma relativa em relação ao comprimento total da barra. Mas no fundo é a mesma coisa. E a minha origem, ela vai estar sempre aqui, ó, da esquerda para a direita, tá bom? Aqui, ó, em relação ao nosso probleminha. Então, se a gente quiser o da extremidade, a gente quer para o x igual a zero, consequentemente, alfa igual a zero. Então, ó, o meu F1 vai ser igual aí o V de alfa, o x aí igual a zero. Eu não entendi, professor. Ó, então vamos lá. Entendeu que é esse caso aqui, né, que a gente tem que pegar. Sim. O nosso probleminha, ele está dando aqui, ó. A equação ela é sempre dada em função, considerando a minha origem da esquerda para a direita. Tá bom? Então, isso daí é a convenção aí da tabela. Então, a gente está querendo calcular o deslocamento aqui na extremidade livre, né? Que seria aqui o começo, que seria o x igual a zero. Beleza? Sim. Uhum. Só que a minha equação aqui, ela não está sendo dada em função de x, ela está sendo dada em função de alfa, que é esse termo x sobre L. Então, na verdade, assim, se eu colocar x igual a zero, né, que é onde eu quero, que é aqui nesse ponto, que é o início, eu tenho aqui que o meu alfa é igual a zero. Então aí é só eu jogar o valor aí de x e, consequentemente, o valor de alfa na minha equação, que eu chego no deslocamento no ponto que eu quero. Entendi. Foi? Esse valor de alfa e é a tabela inteira, assim? A grande maioria está assim em função de alfa, tá? Uhum. Ah, então tá bom. Agora eu entendi. Obrigada. Nada. E aí, ó, substituindo, vocês podem ver que isso aqui zera também, sobra o 2, e aí fica PL
ao cubo. E aí o 2 corta com 6, fica 3EI. E aí, se vocês olharem, né, a gente já tem esse valor aqui. Eu tinha até falado isso na aula passada. Na tabela também, e aí eu vou voltar nela aqui que vai ficar melhor. A gente tem, ó, a equação da linha elástica, que está aqui nessa coluna. Aqui a gente tem o valor do deslocamento máximo, que na verdade foi o que a gente acabou de achar. E aqui a posição onde eu encontro esse deslocamento máximo. Então, ou seja, se eu jogar x igual a 0 na equação, eu chego ali no valor máximo. Tá bom? Só tomar cuidado que, em alguns casos, né, ele não é tão óbvio, né? Alguns aí é na metade, outro tem aí situações um pouquinho diferentes. Beleza? Então aí, isso daqui é a primeira parte. Né? Encontramos o valor aí de F1, que no final das contas a gente vai usar, né, para o nosso problema real. Ele está aqui, calculado. E aí o que eu preciso agora? Deixa eu voltar para o meu problema. Deixa eu copiar ele aqui. Agora eu preciso entender o que é aquele... O que eu vou fazer com aquele trecho reto. Bom, tem a minha barrinha aqui. Está deslocada mais ou menos dessa forma. E depois ela continua aqui em uma linha reta. É um pouquinho exagerado, tá bom? E aí o que é essa curvatura minha? Então, na verdade, o que vai acontecer, essa curvatura que está em azul da minha barra, é como se cada pedacinho da minha barra ela fosse rotacionando um pouco, né? E somando aí com a rotação lá do pedaço que está mais para frente. Lembra que eu fiz aquele desenho mais ou menos assim? Como se eu tivesse vários bloquinhos, ó, onde cada um deles vai rotacionando um pouquinho. E aí, se a gente olhar para o final da barra, depois de vários bloquinhos desse, o que vai acontecer é que todo trecho ele vai seguir aí com essa mesma inclinação. Então, para esses trechos, né, onde eu tenho a inclinação que vai se alterando, né, o que acontece normalmente para esses trechos de flexão, então é essa mudança aí da nossa curvatura, né, e da rotação da barra, a gente vai, depois chegando no final, essa inclinação final, ela vai se prolongar até o final da barra. Então, o que eu preciso descobrir aqui? Bom, se eu olhar aqui, ó, e traçar uma linha... Dá um zoom aqui. Então, se eu traçar uma linha horizontal aqui na minha barra, eu tenho que esta minha inclinação, que eu vou chamar aqui de alfa, tá? Também vai ser igual a essa, certo? Que aí ela vai continuar seguindo aí essa inclinação. E lembrando que este deslocamento aqui é o que eu estou querendo calcular. É o que eu preciso aí para terminar o meu problema. Então, vocês concordam que eu conheço essa dimensão aqui, que isso aqui é dado do meu problema, se eu não me engano, isso daqui é L sobre 2. Se eu conhecer esse meu ângulo alfa, eu consigo achar o meu F2. E aí me fala, o que é esse ângulo alfa aqui? Pensando na equação da linha elástica. Que multiplica o x, o C1? Não.
Então, assim, o C1 vai ser o C1 ali da minha equação da reta, só que eu não consigo encontrar aquela equação, né? Então, eu não tenho ali as condições de contorno para usar. Eu tenho que usar a equação que eu conheço, que é a do trechinho ali que está em azul, que é essa daqui de trás, ó. Então, ó, vamos lembrar quando a gente estava deduzindo aquelas equações que o V é o deslocamento. E aí lembra que quando tinha o engaste, a gente fazia a condição de contorno de forma que o V' naquele ponto lá que tem o engaste é zero, que indicava o seguinte: a rotação naquele ponto é zero. Então lembrar sempre o seguinte, ó, o V é o deslocamento e o V' é rotação. Então este alfa aqui, ele nada mais é do que o V'. Então eu consigo aí descobrir essa rotação a partir da minha equação da linha elástica, que eu já peguei ela aqui. Então, peraí, só vou copiar ela, porque na verdade ela está em função de V. Você pode explicar de novo aí, por favor? Por que o Posso? alfa velhinha? Tá. É o seguinte, ó. Deixa eu fazer um desenho aqui, para ficar melhor. Supor que eu tenho um probleminha aqui, onde a minha posição deformada, consequentemente a minha linha elástica, é dada aí por essa reta azul. Então, se a gente for pensar aqui, como se fosse um gráfico, né? É como se eu tivesse assim, ó, x e aqui o y, só que eu vou colocar aqui v de x, tá? Que é a minha linha elástica. Então, na verdade, é isso que a gente está fazendo. É como se fosse uma equação que descreve a posição deformada. Aí você concorda que o que é a derivada, por definição de derivada? A derivada, ela é a inclinação da reta, né, no ponto aí que a gente quiser. Então, a primeira derivada aí do v de x, ele vai ser aqui. A inclinação em um determinado ponto. Seria aí o v' de x. Então, pessoal, né, se a derivada ela é a inclinação da reta, e neste caso, né, nosso Vx é a própria, né, posição deformada, né, da minha barrinha, então o V' vai ser a inclinação. Então isso daí é a regrinha mesmo. O V duas linhas, ele é a curvatura. Aí é outra coisa. O V' ali é como se a gente medisse realmente ali aquela nossa inclinação. Então, a partir daí, né, que a gente faz a condição de contorno, que lá no engaste, né, a minha rotação é zero, ou seja, a minha barra não tem essa inclinação, né, ela vai se manter ali na posição inicial. Então, por isso que a gente usa aí essa condição de contorno do V' igual a zero no nosso engaste. Beleza? Fez sentido? Um pouquinho. Pode repetir de novo aí, essa parte só, finalzinho. Tá, ó. Você entendeu que o V', ele é a rotação. Sim. Ele é a Sim. inclinação da reta. Tá bom? Uhum. Aí, por exemplo, então, consequentemente, ele vai ser a inclinação em qualquer ponto da barra. Se a gente tem o nosso engaste, o que é a definição do engaste em si? É aquele ponto onde ele não desloca, é para cima, para baixo, para a esquerda, para a direita, e não tem rotação naquele ponto. Ou seja, exatamente, se ele andar um dx, a barra pode começar a rotacionar. Mas lá naquele ponto, se a minha barra ela tem essa inclinação aqui horizontal, ele vai continuar tendo, né? Ou seja, a minha rotação aqui nesse ponto, né, supondo aí um x igual a zero, por exemplo.
Então, V' aí nesse ponto, ele vai ser 0. E isso é basicamente, ó, as condições de contorno que a gente tem vai ser, no caso dos apoios, o deslocamento igual a 0, e no caso do engaste, naquele ponto, a rotação é 0. E aí? Agora sim, entendi. Então, beleza. Valeu. Então, pessoal, só para vocês lembrarem, tá? E não esqueçam. V é o deslocamento, V' a inclinação ou a rotação. Tanto faz aí o jeito que vocês falarem. Então, beleza. Deixa eu dar uma reduzida nisso daqui, só para não perder. Então, o que a gente precisa aqui? A gente precisa descobrir qual que é a rotação, né, que seria esse alfa, consequentemente o V' da barra, lá na extremidade, onde ela está livre, né, que é no ponto que eu quero. Na verdade, eu preciso encontrar essa equação aí do V' para poder jogar aí o valor e encontrar a rotação no lugar que eu quiser. Então, vou fazer o seguinte, ó. Vou pegar a minha equação aqui. E agora ela com alfa desse jeito aí dá uma complicada. Eu posso fazer a derivada em função de alfa, tá bom? Que não teria problema nenhum. Mas eu vou fazer o seguinte, ó. Vou transformar ela em x só para a gente ficar aí com as mesmas variáveis. E aí, pessoal? Se vocês olharem até o que a gente fez em sala de aula, ele tinha mais ou menos essa cara, assim, né? Estava mais parecido com isso. Então vamos lá. Vou encontrar o V', então vou derivar aí uma vez a minha equação. Então aqui vai ficar 3x ao quadrado sobre L ao cubo menos 3 sobre L e o 2 some. Beleza? Então assim, só peguei a equação e derivei. Podia ter feito aí em função do alfa mesmo. Aí, o que eu preciso? Bom, lembrem que a minha equação, voltando aqui, ó, a origem dela ela está aqui, ó, da esquerda para a direita. E eu quero a minha rotação exatamente no ponto aqui da minha extremidade, né, onde a força está aplicada, não onde está o engaste. Então eu tenho que utilizar o x igual a 0, tá? Igual eu usei aqui em cima, que é basicamente o mesmo ponto. Tá bom? Tomem cuidado com isso, tá? Na hora de vocês estarem comparando o que vocês estão utilizando na equação com o que é no problema, tá? Então, assim, na hora que você vai jogar as variáveis, tem que estar de acordo com o sistema aí de coordenadas ou com os eixos da equação. Então, se eu usar aqui, ó, x igual a 0, então, ó, some ali o primeiro termo. Então, V' de 0 vai ser igual a menos
PL ao quadrado sobre 2EI. Beleza? Então aqui, reparem que ele tem aí esse sinal negativo e ele vai estar mais relacionado com se a inclinação é para um lado ou para o outro, tá? Então assim, o sinal, vocês têm que dar uma analisada aí de acordo com o nosso problema, do jeito que você está somando as coisas. Por quê? Para não correr alguns riscos. Então, encontrado aí essa inclinação, deixa eu voltar aqui para o meu problema, copiar ele aqui. Que era L sobre... Alguém quer perguntar alguma coisa? Então eu vou dar um zoom só nesse triângulo, tá? Que é o que a gente vai utilizar agora. Então aqui é o F2. Aqui é a minha barra, certo? Que se eu olhar aqui no meu enunciado, ele é L sobre 2, tá bom? Então o primeiro trecho aí tem comprimento L, o segundo tem L sobre 2. L sobre 2. E aqui é a minha inclinação, tá bom? Que eu acabei de descobrir, que vai ser o PL quadrado sobre 2EI. E aí, pessoal, você pode falar assim, mas o que eu encontrei, né, ele não é um ângulo. Então, não, ele é como se fosse já o nosso coeficiente da reta, né, a inclinação mesmo desse nosso problema. E também não faz muita diferença. Porque lembra que a gente está falando lá daquela situação de pequenos deslocamentos, tá? Então a gente tem aí um conjunto de relações onde o ângulo ele acaba sendo igual ao seno do ângulo, que é igual à tangente do ângulo. Espera aí que eu já volto nisso. Então esse daqui é o nosso triângulozinho que a gente tem para resolver. Então é como se, né, a tangente de alfa, vou colocar aqui peraí, deixa eu fazer assim. Então, pessoal, é como se fosse o seguinte, ó. Por essa ser uma rotação muito pequena, né? Repara que na rotação em si, ela é PL quadrado sobre 2EI. Né? O que está embaixo, vocês repararem, é o modo de elasticidade, que já é muito alto, e a inércia, que também é muito alta. Então, esse daqui costuma dar valores aí muito pequenos. Então, nessas relações aí de pequenos deslocamentos, a gente pode falar essas três coisinhas aqui. Que a tangente de alfa é igual ao seno de alfa. Eu até falei isso, acho que na aula passada, né? O que seria a tangente de alfa? Né? Ela seria aí o nosso cateto oposto sobre aí o adjacente. O que seria, né, o nosso seno de alfa? Então ela seria o F2, né, o cateto oposto sobre a hipotenusa. Então reparem que eu falar que a tangente de alfa é igual ao seno de alfa é a mesma coisa, né, ou muito semelhante a falar que o B, que é H aqui, coloquei H, mas era o L sobre 2, tá bom?
que esse B, né, que o cateto aí adjacente é praticamente igual à hipotenusa. Ou seja, né, imagina, esse L sobre 2 era a barrinha horizontal. A hora que ele rotacionou um pouquinho, é como se o comprimento dele aí, né, ele é a mesma coisa, mas nesse nosso triângulo que a gente está imaginando é como se tivesse o mesmo comprimento, tá bom? E se a gente aplicar esses valores, a gente verifica também que é praticamente aí o valor do alfa, tá? Mas aí em radianos, né, obviamente. Então o que a gente vai utilizar? A gente vai utilizar dessas relações, tá bom? Para resolver o nosso probleminha. Onde o nosso seno de alfa, né, que vai ser aí o que a gente vai utilizar, que vai ser o F2 sobre L sobre 2. Hoje está difícil aqui. Vai ser igual à minha rotação, né, ao meu alfa, que no caso é aquele velhinha que eu calculei aqui atrás. Ó. PL quadrado sobre 2EI. Faz sentido aí eu colocar se é positivo ou negativo? Se a gente está interessado em calcular esse F2, né, que é essa distância aqui vertical, você pode até colocar. Só que aí você tem que entender, né? Se depois os deslocamentos que você estiver somando, o seu F1 que está aqui com o F2, se eles estão aí no mesmo sentido, estão no sentido contrário, se você tem que somar ou subtrair eles. Então aqui, pessoal, a gente consegue falei, hoje meu programa está com problema. Ele acabou de fechar. Rapidinho, pessoal. Deixa eu só abrir ele de novo. Espero que tenha salvo. Foi. Então, pessoal, a gente consegue aí calcular esse F2 só passando, né, o L sobre 2 para o outro lado. Então fica, ó, PL ao cubo sobre 3EI. E aí eu volto lá para calcular o meu deslocamento total, que vai ser a soma, né, daquele F1 que a gente encontrou da equação e o F2 que a gente encontrou pela rotação. Então, ó, meu FC vai ser aí F1 mais F2. Então, por isso que eu falo, ó, tomem cuidado, tá? Se você colocar, por exemplo, o negativo aqui, que é o que achou da equação. E aí eu vou chegar nesse F2 negativo. Os deslocamentos, o sinal dele ele vai indicar exatamente se você está para cima ou se está para baixo, né? Dependendo aí da sua referência. Então, tomem cuidado, né? Não é porque saiu ali com resultado negativo que você vai transportar ele, né? Você tem que ver exatamente o sentido aí dos nossos deslocamentos. Professor, Então só... Oi, pode falar. Por que 3 EI? É 4, né? Uhum. Então vai ficar, ó, o PL ao cubo sobre 3EI mais o PL ao cubo sobre 4EI. Então, somando aí os dois, deixa eu ver se está isso mesmo. Cadê o resultado final? Que vai dar 7, né?
PL ao cubo sobre 12 EI. É que eu perdi as minhas respostas aqui. Isso aí. Então, pessoal, é o que eu falei. Mas é só uma questão da gente, o que vocês têm que tirar de tudo isso? Utilizar as equações, né? Dentro do universo aí que a gente pode utilizar. Então, no caso, a gente tinha aquela equação do engaste com a força concentrada, eu posso usar ela, né, dentro aí do intervalo do problema mesmo, que seria entre o engaste e a força concentrada. Então, calculei o deslocamento ali do F1 e, a partir da equação da linha elástica, eu consigo chegar na equação da rotação e utilizar essa rotação para fazer aí o cálculo de outros deslocamentos, tá bom? Nesse caso, a gente calculou o deslocamento ali no final daquele meu trecho que se manteve reto, porque ele não tinha aí nenhum momento ou nenhuma força. Se, por exemplo, naquele trecho, em vez de não ter se tivesse algum carregamento, né, mas um carregamento diferente, então naquele trechinho BC, aí a gente tinha que fazer outras considerações. Poderia utilizar outra equação, né, para o mesmo problema, e outros detalhezinhos aí que a gente vai comentar. Beleza? Se tivesse feito tudo isso com número, era melhor, né? Mas não. Vamos usar aí umas equações. Alguém quer perguntar alguma coisa? Aqui a gente vai ter um que é mais ou menos a mesma cara, tá? E aí, em todos esses casos, a gente tem que, pelo menos, dar uma imaginada em como é que ficaria ali o nosso probleminha. Então, vamos calcular aqui nesse exemplo, ó, A, B e C. Vamos calcular aqui o deslocamento no ponto C. E o que a gente tem aqui? A gente tem uma viga biapoiada com balanço, tá bom? Nessa viga biapoiada com balanço, só aí o trecho entre os apoios que estão carregados. Então, vocês concordam que a gente vai ter mais ou menos isso daqui, né? Essa curvatura aí do trecho carregado. E lembra que o apoio só serve para impedir o deslocamento. Então, tanto no ponto A quanto no ponto B, ele não tem deslocamento vertical, mas ele pode rotacionar. Então, você concorda que essa minha barrinha, né, que ela é contínua, mas ela está solicitada só na parte do meio, para este trecho do balanço, onde não tem aí carregamento, vai acontecer a mesma coisa do outro exercício. Então, aqui ele vai continuar reto. Então, consequentemente, o meu deslocamento aí no ponto C, que é esse daqui, vai ser esse daqui, certo? Para o sentido contrário, né? Que a gente consegue aí ver que ele vai seguir esta rotação. E aí, o que eu faço? Bom, não vou precisar aí de deslocamento nenhum aí do trecho biapoiado com carregamento distribuído, mas eu vou precisar calcular aquela rotação. Então, vamos lá para a nossa tabela. E temos aqui, ó. Deixa eu só pegar aqui de novo. E vamos olhar aqui agora para esse caso 6. Que é a nossa viguinha biapoiada com carregamento distribuído. Deixa aqui mesmo. Então, ó, aqui está a minha equação do V, tá? Em função aí do alfa. Ela está um pouquinho mais chata, né? Eu vou fazer o seguinte, ó. Vou pegar essa equação, vou jogar o alfa aqui para dentro
desse parênteses, que vai ficar mais fácil aí da gente derivar, tá bom? Então vou só reescrever ela aqui, ó. Vou deixar em função de alfa mesmo. Então V de alfa, ele vai ser o P, nesse caso aqui a gente está com G, né? Ó, P é o carregamento aqui, eu já vou passar para G. Então G, L a quarta, dividido por 24 EI, alfa a quarta, menos 2 alfa a terceira, mais alfa. Beleza? Então, fazendo aí a nossa primeira derivada, então, aqui vai ficar menos 6 alfa mais 1. Beleza? Esse alfa aqui não ficou muito bom. Aí, pessoal, o que a gente está interessado aqui? Bom, Acho que vou esconder aqui é a alfa equação. ao quadrado ali, né? A ao quadrado. Estou aí. Beleza. Aí, o que faltou aqui? Bom, eu estou interessado, né, em calcular esta minha rotação aqui. Este alfa que vai ser o mesmo que esse para eu transportar aí no meu problema. A minha origem, ela está aqui na esquerda. Então, assim, teoricamente, eu quero usar aí para o x igual a L, que vai ser exatamente ali naquele ponto B. Mas vocês concordam que vai ser a mesma coisa, pelo menos aí o valor da rotação em si, né, o módulo aí dessa rotação, vai ser a mesma coisa que o x igual a zero, que é um pouquinho mais fácil de aplicar. Então, só tomar cuidado que o sinal aí dessa rotação vai ser exatamente isso. Aqui, se ela está aí girando para um lado, ele vai ter um sinal. E aqui, se tiver, né, a inclinação para o outro, ele vai ter o sinal contrário. Então, isso aí que quer dizer os diferentes valores aí da rotação. Repara aqui, ó, se eu jogar alfa igual a zero, eu vou ter ali um valor positivo, né? Então, ou seja, esta inclinação, como eu posso falar, que aumenta o deslocamento, ele é positivo. Essa inclinação que diminui o deslocamento, ela é negativa, tá bom? Mas eu vou utilizar aqui, ó, fazer o seguinte. Esse alfa e esse alfa aqui não ficou legal, né? Deixa eu apagar isso aqui, vou colocar o V' mesmo. Tá? Para não confundir aí os alfas entre si. Então, se eu colocar aqui, ó, alfa igual a zero, o meu V' de zero, ele vai ser G L a quarta sobre 24 EI. E aí eu venho, né, pro trechinho aqui da barra onde eu estou querendo calcular. Então aqui o trecho que é L sobre 2. Aqui o deslocamento VC aí que eu estou querendo calcular. Então vai ficar assim, ó. L sobre 2. Aqui VC. E aqui o meu ângulo, o V'.
certo? Que eu acabei de calcular. Então, ó, espera aí que eu vou copiar na outra página aqui, porque eu não vou conseguir escrever. Então, ó, pessoal, o V', que vai ser aí igual a minha tangente, né, do ângulo, vai ser VC sobre L sobre 2. O V', ele deu GL a quarta sobre 24 aí. VC vezes aí L sobre 2. Esse é esse o valor aqui mesmo. Espera aí, pessoal, só uma coisinha aqui. Acho que eu não posso derivar ela em função do alfa, que aí está dando uma variável a mais. Tem que transformar aqui, tá? Porque na hora que a gente faz aí o V de x, tem a questão da mudança de variável também, né? Que tem que considerar ali na hora da derivada. Vou desculpar, pessoal, mas o cálculo, né? Está tanto tempo ali atrás. Só vou transformar ele aqui, tá? Ó, vou partir daqui mesmo, que eu já joguei o alfa aqui para dentro. Só vou colocar assim, ó. Teoricamente é para dar diferente. Beleza? Só não é o velhinho ainda, tá? Só substituir aí o alfa pelo x sobre L. Aí agora sim. Vou derivar aqui embaixo, tá? Agora é V de x. Então aí o V' de x GL a quarta sobre 24i 4x ao cubo sobre L a quarta menos 6x quadrado sobre L ao cubo mais 1 sobre L. A questão é, quando a gente está sem ali no alfa, esse L aqui some. E eu acho que ele entra na hora que a gente faria aí essa derivada considerando a mudança de variável em algum momento, né? Isso daí eu preciso retornar aí no cálculo para dar uma olhada. Então assim, vamos fazer com x sobre L, que aí fica mais certo.
Deixa eu ver aqui. E aí a gente joga o x igual a 0, beleza? De qualquer forma, vai sumir esses dois termos iniciais aqui, este e este. Mas agora, né, esse L cancela com esse e vai ali L ao cubo. Tá bom? Então aqui em cima fica GL ao cubo. Consequentemente aqui, ó, L ao cubo. E aí o VC, ele vai ficar GL a quarta sobre 48 aí. Beleza, pessoal? Então, assim, só aí duas novas... Tudo bem que aqui eu estou colocando tudo com letra, né? Assim, para a gente ver essas questões aí mais de perto. Mas, obviamente, se é um problema aí onde tem todos os dados, né? A força, você pode aí substituir, você vai chegar numa equação com uma carinha um pouco mais bonita, só com números. Só para tomar cuidado com esses detalhezinhos aí de unidade, né? Por exemplo, se a gente fizer a análise dimensional disso daqui, é para, no final das contas, isso daqui está em metro. Né? Então, pode dar esses probleminhas aí. Beleza? Então, pessoal, hoje eu vou parar por aqui mesmo, porque na aula que vem eu vou fazer problemas aí hiperestáticos, onde a gente vai resolver aí uns outros casos hiperestáticos, e eu quero fazer aí de uma vez. Tá? Não se esqueçam da lista, não sei aí, acho que vocês estão fazendo. Acho que eu já coloquei o link lá no Moodle, tá bom? Para vocês submeterem a lista. E qualquer dúvida aí, vocês podem ir me perguntando. Eu vou só fazer a chamada aqui. E aí eu já coloco todo o conteúdo aí, os slides da aula passada para vocês. Rapidinho. Hoje é dia 6. Então vamos lá, pessoal. Aline. Presente. Ana Elis. Ana Júlia. Presente. Arthur Henrique. Presente. Arthur Reis. Presente. Camila. Eduardo. Felipe. Fernando. Presente. Felipe. Presente. Gabriel Augusto. Gabriel Reis. Giovana. Presente. Glauber. Guilherme Manóquio. Presente. Guilherme Santos. Presente. Você falou meu nome? Eu falei, Felipe, mas já coloco aqui. Tranquilo. Guilherme Santos. Guilherme Souza. Presente. Hugo. Igor. Presente. Jéssica. João Victor. Beleza. Eduardo, vi seu nome aqui, tá? João Vitor. Presente. João Wagner. Johanna. Presente. Júlia. Presente. Karina. Laís.
Presente. Leonardo Boscolo, Presente. Leonardo Cabreira, Presente. Leonardo Manóquio, Presente. Lucas, Presente. Luca, beleza, Glauber, peraí. Luca tá aí. Marco Antônio Colavolpe Rodrigues, beleza. Marco Antônio Farias, Maria, Presente. Mariana Foresto, Mariana Vieira, Presente. Matheus, beleza. Maiara, Presente. Murilo, beleza. Nayara, Presente. Pablo, Paulo, Presente. Paulo Becker, né? Paulo Henrique, Presente, né? Pedro Henrique, Presente. Pedro Suassuna, Presente. Línio, Rafaela, Presente. Renato, Rodrigo Ferreira, Presente. Silvia, Presente. Vinícius Astorino, Presente. Vitor Donizete, Presente. Vitor Miranda. Presente, Fábio. Beleza, pessoal? Obrigado. Até sexta. Professor, me perdoe, Oi. eu me distraí aqui, não vi você falando meu nome. Tá. Me Camila. desculpa. Isso. Imagina. Mas eu acho que eu marquei aqui o seu. Marcou? Agora eu marquei. Muito obrigada, viu? Me desculpa. Nada. Aline, Anelis também. Karina também. Prontinho. Tá salvo. Fábio, posso tirar uma dúvida rapidinho? Pode. Só parar de gravar aqui.